Oi, manas e manos, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Demanque e hoje eu vou reproduzir uma make que tá dando o que falar aí na internet, que é a maquiagem que o maquiador das Kardashians, o Ariel, fez na Anitta. Então, bora lá! Bom, gente, já tô aqui com as minhas sobrancelhas prontas, porque nós vamos começar pelo olho, tá? Nas minhas sobrancelhas eu usei essa pomadinha aqui da Avon, que eu estou amando. E de corretivo, como sempre, o da Natália Capello. Nos olhos da Anitta, ela tá com um soft cut crease e um delineado gatinho muito bem feito, por sinal. Lembrando, gente, que o meu formato de olho, meu formato de rosto é muito diferente do da Anitta, então não vai ficar igual. Mas aqui a ideia é a gente pegar a essência da maquiagem, as técnicas que o maquiador utilizou e trazer aqui pra nossa realidade, tá bom? Bom, então ele faz um soft cut crease, que é aquele cut crease sem tanta marcação na região aqui do nosso côncavo. Daí eu vou tirar aqui as marcações do corretivo. E, gente, eu vou selar de leve essa pálpebra, tá? Por quê? Porque na maquiagem da Anitta tá tudo muito bem esfumado, sem nenhuma marcação e a cor não tá tão intensa, tá? É um esfumado bem leve. Então eu prefiro selar a pálpebra, porque se eu aplicar a sombra direto aqui vai ficar muito intenso e não é essa a ideia da make da Anitta. Então, ó, eu vou pegar aqui um pincel fofinho, esse daqui é o BT06 da Macrylan e o pó compacto da Can-Up. E nessa hora de selar, gente, é importante que a pálpebra esteja sem nenhum acúmulo de produto, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui e vou dar essa selada na pálpebra, venho até aqui, ó, bem de levinho, tá, gente? Ó, eu pego aqui o produto e vou dando batidinhas, ó, toda a região da pálpebra. Feito isso, eu tô vendo aqui na make da Anitta que o tom de marrom que foi usado nela é o tom de marrom mais quente. E aí eu separei duas paletinhas, essa daqui da Ruby Rose, que tem esses tons assim, e a paleta da Luisance, essa aqui, ó, a Rebel Eyes, que eu também amo, que também tem uns tons aqui legais pra gente trabalhar. Eu vou utilizar então a paleta da Ruby Rose, tá? Eu vou fazer uma mistura desses dois tons aqui mais clarinhos, e pra isso eu vou utilizar o pincel Gama 06 da Levangie, tá bom? Que ele ainda é um pincel pequeno de esfumar por causa do meu tipo de pálpebra, que é pálpebra gordinha, mas ele não é tão pequeno como os outros que eu geralmente utilizo aqui no canal. Então, ó, eu vou pegar esse tom e esse, ó, vou misturar aqui. E, gente, eu já vou aplicando esse tom esfumando, tá? Por que que eu não vou depositar primeiro a cor pra depois eu esfumar? Porque a ideia aqui não é intensificar a cor, não é fazer ela pigmentar pra depois esfumar as bordas. É ficar tudo esfumado, sabe? Então, eu, ó, trago bem essa cor aqui pra frente dessa região aqui do olho. Porque na hora que a gente fizer contorno e tudo mais, vai ficar tudo unido. E também pra ter onde eu fazer o recorte do cut crease, tá? Então, ó, eu vou fazendo movimentos com a mão bem levinha, esfumando aqui, ó, essa sombra. O maquiador que maquiou a Anitta, ele fez um delineado gatinho, então, ó, a maquiagem aqui, ela também tem que ficar mais agateada pra acompanhar mesmo o formato do delineado. Daí, feito aqui esse formato, eu vou pegar o pincel Gama 01 da Levangie e, de novo, o pó compacto da Can-Up. E aí, a gente já vai dar aqui o acabamento nas bordas. Então, ó, eu pego esse pó compacto e venho bem de levinho nas bordinhas, ó. E aí a gente vai deixar tudo muito bem esfumado. Então eu vou fazendo aqui, ó, movimentos de fora pra dentro, pra gente esfumar bem essa sombra marrom. Daí vai ficar assim. Aí agora nós vamos fazer o nosso recorte. Pra isso eu vou utilizar um pincel que seja bem fininho. Esse daqui não tem marca, daqueles pincéis da China. E aí nessa hora é importante a gente não utilizar muito produto. Por quê? O soft cut crease, ele não é um cut crease super marcado. Ele é mais uma limpeza aqui nessa área, tá?
Então eu nem vou utilizar aquela técnica do cotonete antes, porque realmente é mais uma limpeza suave. Então, ó, eu peguei um pouquinho do corretivo da Natália Capelo, bem pouquinho mesmo, tirei o excesso na minha mão. E agora a gente vai fazer aqui, ó, essa limpeza. Lembrando que a gente vai fazer esse cut bem alto e ele não vai fechar aqui, não vai morrer aqui, ele vai vir pra fora, ó. Então, na hora que a gente estiver fazendo isso daqui, ó, eu vou posicionar o meu pincel bem aqui, perto da onde a gente tem essa linha aqui do nariz, ó. Pega essa linha do nariz como base e aqui onde termina essa linha, você vai posicionar o seu pincel e vai fazendo a limpeza, tá? Com a mão bem levinha. Se precisar, você pega mais produto, mas bem pouquinho, tá bom? E aí, ó, gente, depois que a gente constrói essa linha, a gente vai pegar mais um pouco de corretivo e vamos limpar aqui, ó, toda essa região pra ela ficar bem clarinha. Daí aqui, ó, com o pincel sujo da sombra que a gente tinha usado, eu vou só dar umas batidinhas, ó, pra gente dar aqui acabamento. E aí, gente, o que eu vou fazer, tá? Eu vejo que nela tem um leve traço aqui de marcação. Então, eu vou utilizar esse pincel da Macrylan, esse aqui é o BT12. Ele é bem fininho e tem o topo reto, ó. E aí, eu vou pegar um pouquinho de nada dessa sombra aqui, que é mais escura. Vou pegar aqui. Vou tirar aqui o excesso no dorso da minha mão. Bem rente o nosso recorte, eu vou aplicando ela levemente, tá? Só pra dar aqui uma profundidadezinha a mais. Esse passo, ele é bem sutil, tá bom? É porque eu vejo realmente que tem uma leve linhazinha mais forte, rente ao recorte, pra seguir a nossa inspiração. Eu vou fazer isso daqui. Daí vai ficar assim. Aí agora nós vamos selar aqui, ó, esse recorte que a gente fez. E pra isso, eu vou utilizar essa sombra aqui, ó, da paleta, que eu vejo que ela tá com uma sombra bem clarinha. Peguei aqui um pincel de precisão. Esse daqui é o B907 da Macrylan. E aí eu vou pegar essa sombrinha aqui, ó, e vou aplicar ela aqui por toda essa região onde a gente aplicou o corretivo. E essa técnica, gente, ela é perfeita para construir um côncavo, sabe? Quem não tem o côncavo definido, como é o meu caso, essa técnica ela fica perfeita. Depois de ter selado essa área aqui da pálpebra, vamos agora então para o delineado. E aí a Anitta tá com um delineado gatinho bem aparente, então eu também vou fazer aqui. Para isso eu vou utilizar essa caneta delineadora preta da Colors, que ela tem uma pontinha bem fininha e ótima para fazer traços mais precisos. Eu vou começar aqui, ó, pelo gatinho. Vou fazer aqui, ó, um traço, tendo como base o final da minha linha d'água. E aí, ó, eu vou puxando ele em direção à raiz do meu cabelo. Eu não faço seguindo a minha sobrancelha, que é pra ele não ficar muito em pé, tá? Ele ficar mais deitadinho, porque é o tipo de delineado que se adapta melhor no meu tipo de olho, tá? Então eu puxo bem aqui, ó. E aí, feito esse traço, eu vou agora interligar aqui, ó, com a parte de dentro. E aí eu vou fazer um gatinho maior, porque o gatinho da Anitta, ele é um gatinho mais aparente. Então eu vou começar fazendo aqui o rascunho dele. Ó, e aí eu fiz aqui o rascunho dele. Então eu vi que o dela vem até aqui assim, mais ou menos. Ele não vem até o início aqui do olho traçado. Então eu também vou fazer ele dessa forma. E aí agora, ó, eu só vou preenchendo aqui o meu delineado e dando acabamento nele, ó. Feito o delineado, eu pego aqui um pouquinho de corretivo só pra dar acabamento aqui. Na hora que a gente for aplicar a base, essa parte aqui, ó, já está protegida, não vai manchar. Vamos agora então para os cílios postiços. E aí eu vi aqui na foto que ela tá usando um cílio mais arredondado. E aí eu escolhi esse daqui, que é o G800, tá? Que ele é bem volumoso e ele é arredondadinho. Não é o meu formato de cílios favoritos, vocês já sabem que eu prefiro o alongado. Mas com a inspiração da nossa make utilizou, eu também vou utilizar. Então eu vou aplicar ele aqui rapidinho, vou fazer o outro olho e já volto pra gente continuar a make. Voltei aqui já com os olhos prontos. Vamos agora então para a pele. Eu já adiantei aqui a parte de hidratação dela.
E como a gente vai fazer uma pele mais pesada, com contorno bem marcado e tudo mais, eu caprichei na hidratação. E aí eu utilizei primeiro esse creme hidratante da Colors, que eu amo, tá? Ele dá uma hidratação bem potente. E nas regiões aqui abaixo dos olhos, no bigode chinês, que eu tenho mais ressecado, eu utilizei um pouquinho do Nivea Creme, tá bom? Agora então vamos de base. E aí uma base que eu escolhi que ela tem uma cobertura bem boa e eu gosto do acabamento dela, é a base da Ruby Rose a fios. Então é ela que eu vou fazer a aplicação aqui. Então, ó, eu vou aplicar aqui e a pele da Anitta tá bem corrigida, bem trabalhada e tá com pouco brilho, sabe? A iluminação é mais mate do que cintilante, né? Com brilho e tudo mais, o que eu não gosto, eu não curto. Quem me acompanha aqui sabe, mas eu vou fazer aí na medida do possível, né? Seguir a inspiração. Então eu tô aplicando aqui a base, dando batidinhas com um pincel. Esse pincel aqui, gente, ele é da Seven Colors. Ele é na numeração SC406, tá? Ele é muito bom pra aplicar a base, porque ele não é aquele pincel kabuki duro, ele é bem molinho. Então você consegue trabalhar bem a base e já dá acabamento nela, sabe? E, gente, deixa eu só fazer uma observação. Eu, Camila, não sou muito fã desse tipo de pele, sabe? Que o maquiador fez na Anitta, porque é uma pele bem carregada. Eu não sou muito de fazer contorno muito exagerado, muito marcado, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, vai do gosto da pessoa, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta de base de alta cobertura e tudo mais. Só que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é a textura da pele, tá? A Anitta, além de ter harmonização facial, que já é uma coisa que ajuda bastante pra dar aquele efeito que a gente viu, né, nas redes sociais, ela tem procedimentos estéticos no rosto. E por mais que ela tenha falado que a maquiagem tá sem filtro e tudo mais, sempre tem um retoque, gente, não se enganem, tá? Então, às vezes a gente fica vendo uma maquiagem na internet e pensa assim, ai, mas não tá igual, minha pele não tá perfeita, não tá sem poros igual a da maquiagem da foto. E, gente, na vida real, nossa pele tem textura, tem poros, tem linhas, tá? O próprio pessoal que trabalha mesmo, tá, pra Anitta, faz o retoque da foto, tá, gente? Não se enganem. Então, ó, eu apliquei aqui com o pincel. E aí, só pra dar um acabamentozinho, eu venho com a esponjinha assim, ó, e só dou batidinhas aqui. Pronto, reboco aplicado. Então agora vamos pra parte de iluminação e contorno, que é algo que o maquiador que fez a make da Anitta, ele usou e abusou, né? Então vamos lá. Vou começar primeiro com a iluminação. E pra isso eu vou utilizar o meu corretivo da Natália Cappello Chantilly, porque ele é um corretivo bem clarinho, tá? Então ele vai me dar esse efeito e ele também tem alta cobertura. Então, o que que eu vou fazer? Geralmente vocês me veem passando o corretivo só aqui nas regiões que eu realmente necessito. Hoje não. Hoje a gente vai fazer um formato mais assim, ó, triangular. Como aqui rente ao delineado eu já apliquei corretivo, é só a gente ir emendando. Então, primeiro eu aplico esse corretivo aqui com o pincel, e aí depois eu venho com a esponjinha dando acabamento aqui, ó, com leves batidinhas. E o maquiador que faz a make aí das Kardashians, né, o Ariel, ele é famosíssimo por fazer esse contorno, né? Na verdade tem gente até que acha que ele que inventou, né, gente? Mas não. Essa técnica, ela existe desde que a televisão é colorida, tá? No caso, ele só popularizou mesmo e trouxe para público, né? Algo que não era tão divulgado assim. Vou fazer aqui a mesma coisa desse lado, tá? E quando você estiver aí reproduzindo essa make, acho que nem eu, tá? Faz um lado, depois faz o outro. Se você vir aplicando o corretivo, fazer todos aqueles desenhos no rosto para depois esfumar, corre o risco do corretivo secar em algumas áreas e você não ter tempo de esfumar direito, tá? E aí o acabamento não vai ficar legal. Feita aqui essa parte, eu vou fazer agora a iluminação. Então eu venho bem aqui do centro da testa e vou levando esse corretivo aqui, ó, pros lados. E vou fazer como se fosse um triângulo. Aqui no queixo também vamos aplicar um pouquinho de corretivo. Aqui, ó, bem em cima do arco do cupido. O nariz eu vou deixar pra fazer na hora que eu estiver fazendo o contorno também, tá bom? Que eu prefiro. E aí não tem segredo, a gente também vai esfumando com batidinhas
concentradas, que é para não mover esse produto além de onde ele tem que ir, ó. Então eu concentro as batidinhas naquele lugar, eu não vou levando para outros lugares. E aí, gente, como eu sou bem branquinha, para dar esse efeito ainda maior de iluminação, eu vou usar um pouquinho do corretivo L10 da Bruna Tavares e vou aplicar ele bem aqui, ó, nessa região. Não vou levar muito aqui rente aos olhos, para não deixar essa região muito carregada. Eu vou só aplicar ele aqui e já vou espalhando com a esponjinha, com batidinhas concentradas. Aqui desse lado, a mesma coisa. E aí vai ficar assim, já tá me dando agonia esse tanto de produto, né? Mas vamos que vamos. Hora do contorno, e pra isso eu vou utilizar esse chique aqui, que é um contorno facial da Tracta. Vou pegar ele aqui, esse contorno ele é bem cremosinho, tá? Então você pode fazer os traços todos no rosto e depois esfumar, porque ele não seca rápido. Então, gente, olha só, eu vou trazer o contorno bem aqui, ó, onde eu tenho o osso aqui do rosto, que eu esqueci agora qual é o nome desse ossinho, mas eu vou aplicar ele assim, ó, pra ficar bem alto, estão vendo? E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Na minha testa, eu vou aplicar só nas laterais, que é pra gente alongar esse rosto. E aqui, ó, eu vou aplicar também um pouquinho na região da mandíbula, só nas laterais. Vou esfumar aqui com o pincel, você pode esfumar com a esponjinha, tá? Eu prefiro o pincel na hora de fazer, esfumar aqui o contorno, então eu vou sempre esfumando pra fora, aqui perto da região do cabelo, que é pra não invadir áreas que a gente não quer invadir. Então, ó, eu vou dando leves batidinhas com arrastadinhas. E esse produto da Tracta, gente, ele é muito bom, eu adoro ele. E aí, aos pouquinhos, a gente vai esfumando. Mesma coisa aqui desse lado, ó. Eu vou dando batidinhas pra esfumar esse produto. E aqui também, ó, eu começo a bater bem em cima dele, dando leves arrastadinhas. E aí a gente vai aos pouquinhos esfumando. Temos que ter paciência. Qualquer coisa, se você achar que tá muito forte, muito marcado, aí você pode vir com a esponjinha, que ela tá suja aí de corretivo, e aí você só dá acabamento, ó, por exemplo, aqui, ó, pra dar uma esfumada melhor, tá? Então, ó, a gente vai fazendo essa aplicação aqui. Daí, ó, vai ficar assim. Aí, a gente vai pegar um pouquinho do corretivo da Natália Capelo e nós vamos aplicar bem aqui, ó, rente onde a gente fez o contorno. E é só pra gente dar mais definição ainda pra esse contorno, tá? Então, ó, eu vou aplicar esse corretivo bem aqui, que é pra gente realmente esculpir esse rosto. E aí, ó, eu vou espalhando com a esponjinha. Aqui desse lado, a mesma coisa. Daí, agora, vamos fazer o contorno do nariz cremoso. Pra isso, eu vou pegar um pincel bem fininho. Ó, peguei aqui um pincel de corretivo fininho. Vou pegar aqui o meu produto. E o nariz da Anitta, ele tá super contornado, né? Então, ó, eu vou pegar daqui do final de onde a gente fez o nosso cut, ó, e vou trazer ele pra cá. E aqui também, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Essa linha, gente, ela não precisa ficar retinha, tá? Porque a gente vai esfumar depois. Ela só precisa ficar no lugar certo. Então, ó, eu fecho aqui essa linha que a gente fez. E aí eu vou esfumar primeiro com o pincel, dando leves arrastadinhas pra fora, pra gente começar a esfumar esse produto. E aí depois, pra dar acabamento, eu venho com a esponjinha. Daí já aproveito e aplico um pouquinho aqui, ó, abaixo da linha dos lábios, pra já dar uma definição aqui também. E aí, com o corretivo da Bruna Tavares e um pincel bem fininho, eu pego um pouquinho desse corretivo e eu vou fazer uma linha aqui, ó, bem fininha desse corretivo e vou esfumar aqui com a esponjinha. Daí de blush, eu vi que ela tá utilizando um blush mais quente, bem pouquinho. Então, ó, eu vou utilizar aqui o blush chique da Mari Saad. E aí eu vou aplicar ele com um pincel. Vou tirar aqui o excesso na minha mão.
E eu vou aplicar esse blush cremoso bem aqui, ó, em direção à diagonal. Não vou trazer ele muito pra cá, não. É pra gente enfatizar esse rosto mais alongado, ó. Aqui desse lado a mesma coisa. Daí nós vamos começar a selar esta pele. Então eu vou começar selando o contorno. Pra isso eu vou utilizar essa paletinha aqui da My Life. Daí, ó, eu vou pegar aqui o tom mais claro e vou misturar um pouquinho com esse aqui, tá? E eu vou começar selando aqui o contorno bem na região onde a gente aplicou o contorno mesmo, tá? Ó. Então eu vou aqui dando batidinhas e vou selando ele aqui nas laterais da testa também. E, gente, de início vai ficar escuro, vai parecer que vai dar errado, mas calma, espera, fica comigo até o final que vocês vão ver que não fica. Aqui na região da mandíbula também. Daí volto com a esponjinha, ó, pra tirar alguma marcação indesejada. E aqui no nariz eu vou deixar por último, tá? E aí eu vou selar o blush utilizando esse blush aqui Magnolia, da Bruna Tavares. Pego aqui com um pincel e venho aplicando ele com batidinhas bem onde a gente aplicou o blush cremoso da Mari Saad. E o iluminador, gente, eu vou deixar por último, tá? Porque o iluminador na maquiagem da Anitta, ele não tá tão acentuado. Então eu vou deixar por último. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou selar a pele com pó. E aí eu vou utilizar esse pó da Bruna Malheiros, o Face Powder, porque ele é o pó mais clarinho que eu tenho. Ele é quase branco, mas não é branco, tá? Mas é quase. Então primeiro eu vou tirar aqui as marcações das linhas de expressão. E aí eu vou utilizar aqui, ó, a esponjinha pra fazer a técnica de baking, tá? Então, ó, eu vou pressionar esse pó, toda essa região aqui abaixo dos olhos. E por que que eu tô fazendo essa técnica de baking hoje? Porque a gente aplicou muito produto, tá? Então quando a gente aplica muito produto, a gente tem que aplicar muito pó pra conseguir selar toda essa área aqui direitinho e não ficar nada sem selar. Então, ó, eu pego o pó na esponjinha e eu vou só pressionando ele aqui contra a pele. Aqui, ó, nessa região do contorno, a gente vai reforçar ainda mais com o pó, ó. Então eu vou aqui depositando o pó. E aí depois que a gente fica assim, bem enfarinhada mesmo, eu vou aguardar uns 5 minutinhos, depois eu faço a remoção desse pó. E aí eu vou remover esse pó utilizando o pó compacto da Tracta, que ele é super fininho. Então eu pego ele com um pincel bem fofinho. E aí, ó, a gente vai só aqui polindo a nossa pele. Daí depois que eu removi, eu venho com o pincelzinho de esfumar e o tom mais claro da paleta da My Life. E aí eu vou só aplicando aqui, ó. Eu vou aqui aplicando ele. Eu não gosto de contornar o meu nariz, tá, gente? Porque ele é um nariz que ele já é fino, ele só é arredondado aqui na base dele aqui, né? Então eu sinceramente não gosto. Quem me acompanha por aqui vê, né, que eu faço bem pouco contorno. Eu só aplico o contorno assim com um pincel grande nas laterais, só para o nariz não ficar chapado. E aqui, ó, abaixo dos lábios também. Feito isso, eu vou aplicar agora uma bruma, porque essa pele está pedindo um pouco de hidratação. Vou utilizar essa bruma aqui da Nina Secrets. Vou proteger aqui os meus olhos, tá bom? Pra não estragar tudo que a gente já fez. E vou aplicar em todo o rosto e deixar secar. Eu comprei esse leque, gente, pra secar a pele, adoro. Daí, um pouquinho antes da pele secar por completo, eu vou aplicar iluminador, que eu não vivo sem iluminador, gente. Então, eu vou utilizar esse iluminador aqui, da paletinha da Marble, da My Life. Eu gosto dele, porque ele é bem dourado, acho que vai casar bem com a vibe dessa make. E não vou aplicar tanto, tá? Ó, eu vou concentrar ele mais aqui, bem nessa região aqui do rosto. E aí eu vou aplicando, dando batidinhas, ó, e deixar ele mais concentrado aqui nessa região mesmo. Fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó. Daí aqui do nariz eu vou aplicar bem pouquinho com o pincel de precisão de esfumar. Eu vou aplicar aqui bem na pontinha, só pra dar um pontinho de luz, ó. E aqui no ossinho também vou aplicar. E aí, gente, aqui na parte abaixo dos olhos, ele aplicou bem pouquinha coisa, então eu vou fazer aqui também. Eu vou pegar aqui, ó, o pincelzinho bem de precisão,
as mesmas sombras que a gente utilizou em cima. Então eu vou misturar essas duas aqui, ó. E aí, sem aplicar corretivo aqui embaixo, eu vou só esfumando aqui de levinho. E aí, ó, eu pego um pouquinho de pó compacto, só pra gente dar acabamento mesmo aqui. E vou aplicar aqui máscara de cílios nos cílios inferiores. E agora, gente, vamos pra boca, que a boca dela também tá super contornada. Primeiro, eu vou tirar aqui, ó, o excesso de produto que fica nos lábios. E aí, gente, eu vou utilizar esse lápis aqui labial pra fazer o contorno. Esse aqui é da Mahave. E eu vou começar contornando um pouco mais abaixo, né, mais pra fora do meu lábio mesmo, nas regiões centrais do meu lábio. Então aqui no arco do cupido e embaixo. E aí, ó, depois que eu faço isso, essa linha aqui lateral, eu vou seguir a mesma do meu lábio. Aí vai ficar assim. Aí com o próprio lápis mesmo, eu vou preencher os cantinhos da boca, tá? Então, ó, eu vou aplicando aqui nos cantinhos. Daí com o pincel de precisão, gente, eu vou só esfumar aqui, ó, as bordinhas pra não ficar marcado. E aí eu percebi que o contorno labial da Anitta, ele tá um pouquinho mais frio do que o meu. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho dessa sombra aqui, ó, que ela é um pouco mais neutra, e vou aplicar aqui por cima, só pra dar uma leve esfriada aqui. Daí vai ficar assim. Aí agora eu vou pegar um pouquinho do corretivo da Natália Capelo. Eu vou pegar aqui com o pincel, vou aplicar aqui, ó, no centro dos meus lábios. E com o dedo eu vou espalhando em direção pros cantos. Daí, ó, com o pincel eu vou esfumando melhor. Daí vai ficar assim. Por último, vamos aplicar um gloss transparente. E aí eu vou utilizar esse gloss aqui da My Life. Vou aplicar aqui por cima, dando batidinhas, pra gente não tirar aqui todo o trabalho que a gente tem, né? E pronto, gente, maquiagem finalizada. E o que vocês acharam? Eu confesso que o olho eu amei. Eu adoro esse estilo de olho, então pra mim não foi problema nenhum fazer. O problema pra mim é a pele, tá? Eu não curto muito essa pele super carregada, cheia de contorno e corte, isso e aquilo, tá bom? Mas aí vai de gosto, né? Eu sei que tem muita gente que curte, então fica aí o tutorial, como é que faz e tudo mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like aqui pra mim que me ajuda bastante. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!